estamos de volta aqui com o nosso programa Saúde em Foco e hoje com um tema muito especial e que vai interessar com certeza muita gente, que é a questão da diversidade e equidades em saúde materna e infantil. E com isso, então, nós contamos com a Helena, nossa egressa do mestrado em saúde materna e infantil, quem sabe logo ali doutoranda, o Adalgiso também, o nosso egresso, que já está no doutorado hoje, e a Itiele, a mais nova e a mais recente, que vai então defender na próxima terça-feira, dia 30, né, Itiele? E nós vamos falar destes produtos hoje e também o seu impacto na prática. Começamos então com a Helena. Helena, qual foi o produto que você desenvolveu? Como é que foi para você desenvolver esse produto? Fale para nós. Sempre a importância da amamentação, evitando o desmame precoce, que na época de Platão, Aristóteles, eles já abordavam esse tema, no sentido que eles consideravam até a ama de leite como algo positivo, para que não ocorresse o desmame precoce. Na época de Rousseau, ele já coloca que essa terceirização, essa ama de leite, ela é negativa para a sociedade, porque o vínculo entre a primeira educação se dá durante a amamentação. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu li agora para esse programa. Interessante, a primeira educação é durante a amamentação, a relação, né, mãe-bebê. O lado da sociedade, político e o patriotismo ligado à amamentação. Então, esse conflito do desmame, ele já vem no século IV, V a.C., e ele só vejo acentuar esse desmame precoce. Então, no momento que você favorece uma dinâmica de amamentação, em vários tipos de situações, onde a mãe, ela tem alguma situação médica que digamos assim, que ela não seja preparada a amamentar, por exemplo, a criança nasceu com uma malformação congênita, cardíaca, a equipe médica, naturalmente, ela vai pensar no nenê, na cirurgia do nenê, mas ela não está vinculado, o serviço, às vezes, isso ocorre, de não preparar a mãe para que ocorra a reserva de leite para que essa criança não fique sem o leite materno. Então, esse produto que eu desenvolvi, ele é muito simples, tecnicamente, ele é técnico, ele não é tecnológico, em que tu favorece a ejeção do leite. Não vamos entrar aqui, que nem daria tempo, da fisiologia da amamentação, que envolve hormônios, a sucção, né, que é importante. Então, no momento que tu tem uma mama cheia, você vai fazer com que esse leite seja ejetado, guardado para uma situação dessas, em que não deixe da fisiologia da descida do leite, que isso não seja quebrado. Né? E é interessante, né, quando a gente pensa assim, em produtos. Às vezes o aluno se pergunta, mas que produto? O que é mesmo um produto de um programa profissional? Isso que a Helena acabou de falar, algo assim tão simples, se a gente for ver, até em custo, né? Mas tão benéfico para uma mãe, para uma família toda, para a saúde, para o desenvolvimento saudável né? E aqui nós temos o monstruário, né? Isso. Então, o que existe de mais importante que a amamentação? Eu não consigo enxergar algo mais importante do que é manter a amamentação, que a OMS ela recomenda, os 6 primeiros meses, até 2 anos. Então, nós temos aí um espaço de educação da mãe com a criança que realmente vai dar um sustentáculo para ela dentro da sociedade e de uma maneira simples, que é, em vez, no caso assim, da manipulação da mama, seja pela própria mãe ou por terceiros, que você tenha um produto técnico que você vai promover a ejeção do leite. Né? Uhum. De uma maneira simples, como nós não temos aqui também todo o tempo, eu botei, por exemplo, se tu tiver com uma vestimenta, você vai poder escolher as cores, né? E de uma maneira mais legível, para que todos assim acompanhem, nós temos aqui, ó, temos o sutiã da amamentação, o sutiã de malha,
pode ser qualquer marca. Então, nós temos essa rodilha aqui em volta da mama. Por que essa rodilha aqui ela é importante? Porque ela sustenta a mama, na base da mama, para que as glândulas, os ductos, ocorra a ejeção. É um favorecimento. Infelizmente, os sutiãs hoje eles estão sendo produzidos só com um laço aqui, ó. E eles já não têm esse círculo. É uma tristeza, mas infelizmente os sutiãs, hoje tu vai numa fábrica, tu não encontra mais isso aqui. Isso aqui foi uma raridade eu achar esse sutiã de malha com esse desenho. Então, o que nós vamos fazer aqui para ordenhar a mama? Um círculo dentro dessa rodilha, em que nós vamos fazer aqui, ó, nós vamos fazer uma gravidade, a lei de Pascal. Você vai apertar e o ducto vai, a água vai ejetar. Então, é tão simples, é tão simples. Poderia ser substituído por um elástico, só que tem o problema de não segurar. Então, o sutiã, anatomicamente, ele faz esse papel mais simples. Se tiver alguma dúvida, né? Isso. Deu para nós. Mas nós vamos passar, e eu já vou passar para a Etiele. A Etiele fez o seu trabalho agora, né, concluindo, com mulheres indígenas. E falando de alimentação, se a gente for ver na cultura indígena, a amamentação é um dos valores, é um dos princípios básicos dessa cultura, né, Etiele? Você poderia nos falar um pouco do teu trabalho? Sim. Então, eu desenvolvi uma cartilha que tem como título Acolhimento Hospitalar às Mulheres Indígenas, o que os profissionais de saúde precisam saber. Então, assim, a cartilha foi feita de uma forma bem simples e onde ela auxilia os profissionais de saúde a saberem manejar e darem um atendimento mais acolhedor e humanizado para as mulheres indígenas. Eu comecei a frequentar a aldeia desde o ano passado, a partir de março, e através de visitas, encontros, eu escutei muitas falas de mulheres onde elas se sentiam inseguras e com medo de procurar o atendimento hospitalar, inclusive tendo uma baixa adesão de pré-natal e o baixo atendimento, elas preferiam parir na aldeia do que procurar atendimento hospitalar. E também um puerpério complicado. Então, a partir daí, surgiu essa ideia de criar uma cartilha e dar uma qualificação no Hospital Casa de Saúde, onde eu reuni os profissionais da pediatria e da maternidade. Tivemos alguns encontros, onde eu expus algumas coisas que as indígenas se queixavam, algumas inseguranças dela, porque a cultura indígena é totalmente diferente da nossa cultura. Então, eu percebi que os profissionais de saúde não sabiam manejar da forma correta e dar um atendimento mais empático, acolhedor para essas mulheres. E é interessante, às vezes, essa falta de manejo ou um manejo inadequado é porque as pessoas não sabem, não conhecem, ou melhor, desconhecem a própria questão da amamentação, né? Quem não conhece a importância, talvez não valorize e talvez não maneje corretamente. Mas, Adalgisa, você, bom, teu produto. Em relação ao meu produto, primeiro que eu estou encantado com o produto das meninas, e eu queria dizer que não é técnico o produto, é muito tecnológico, né? A simplicidade não significa que não carregue uma tecnologia ali. E achei muito interessante, assim como também acho interessante porque eu faço assistência no hospital universitário e eventualmente a gente vê exatamente isso que tu estás falando em relação às indígenas, quando a gente vai fazer uma anestesia ou quando a gente vai participar de um momento de parto. Muito interessante também o teu trabalho. O meu produto, quando eu participei do mestrado aqui, foi desenvolver uma técnica alternativa de analgesia de parto, a técnica tradicional. A técnica tradicional é um bloqueio peridural associado a um bloqueio subaracnoide, que todo mundo conhece como raquianestesia. E em alguns casos esses bloqueios eles têm algumas contraindicações e o meu produto foi desenvolver uma técnica alternativa. A técnica chama bloqueio paravertebral torácico bilateral, para que seja uma alternativa ao bloqueio
peridural. Por que isso? Porque o bloqueio peridural, a agulha, ela transpassa um espaço onde tem vasos, e esses vasos podem sofrer algum trauma. Em alguns pacientes tem risco de fazer hematoma, e contraindicaria esse bloqueio e privaria a paciente de uma analgesia de parto. Então, a gente desenvolveu uma técnica onde a injeção do anestésico se dá paralelo ao espaço peridural. E a partir desse desenvolvimento eu fiz uma apostila que mostrava o passo a passo de como fazer esse bloqueio, né? Isso é vinculado para anestesistas ou para médicos em formação em anestesia. Esse bloqueio, então, esse produto tecnológico, inclusive a gente fez uma publicação numa revista. Se vocês procurarem o meu nome, Adalgiso Feijó Malaguês, bloqueio paravertebral torácico, vocês vão achar lá a descrição do produto. E se tiver alguém com interesse de entrar em contato com a cartilha completa, também pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, que é amalaguez@hotmail.com, que eu disponibilizo sem problema nenhum toda a apostila para quem quiser entrar em contato com essa técnica que foi desenvolvida. Então, os anestésicos são os mesmos da peridural, são os mesmos. Só que quantos centímetros, mais ou menos? 2,5 centímetros da linha média a gente faz, né? Então, a gente pega os gânglios ali na saída? Pega os nervos na saída. Em vez de pegar o espaço peridural, a gente pega os nervos na saída. E não tem a redução da complicação, né? É interessante isso. E a gente fica pensando, nossa, é um produto, mas não deixa de ser uma ideia empreendedora também. É uma anestesia local que promove... É uma anestesia local que promove uma cirurgia de médio porte. Se a gente for extrapolar, né, nós estamos falando de saúde materno-infantil, mas sim. Essa técnica eu posso usar para analgesia de cirurgia de mama, para analgesia pós-operatória, eu posso usar para cirurgia de costela, costectomia, posso usar para cirurgia de andar superior do abdômen, tudo isso aí eu posso também utilizar. E obviamente que essa técnica para esse tipo de situação que eu descrevi agora, né, não é desenvolvimento meu, isso aí existe na literatura. Simplesmente a gente adaptou uma técnica, fez com que ela ficasse bilateral e funcionasse para analgesia de parto. Essas descrições cirúrgicas, anestésicos cirúrgicas, é interessante, eu como cirurgiã plástica, que quando eu pego um livro de 1940 e poucos, a técnica do pitangui de mama também já está descrita. Isso. Então, esses marketings dentro da medicina, eles, quando vai olhar o histórico, assim, parece que tudo já existia. Se a gente pensar no impacto, eu vou começar pela HL, olhando para o teu produto e cada um olhando para o seu produto, em que efetivamente ele impactou? Quais foram os ganhos para o usuário, enfim, para os profissionais? Então, para mim, eu acredito que tenha sido muito gratificante poder auxiliar, apoiar a equipe de saúde a poder dar um atendimento mais inclusivo, mais humanizado para essas mulheres indígenas, um momento tão especial que é o parto. E também a felicidade das indígenas, quando eu falei para elas, apresentei o produto, elas ficaram muito felizes, porque eu acredito que essa angústia, essa insegurança que elas têm em procurar o atendimento hospitalar vai diminuir. Então, acho que a cartilha vai ficar em algum local, né, no hospital, de fácil acesso, e quando surgir e tiver algum atendimento de indígenas, os profissionais poderão pegar e olhar, né, para ter alguma orientação, para esse atendimento ser da melhor forma possível. Tu vê um impacto também aparentemente simples, mas que vai fazer toda a diferença na vida de uma mulher, né? Helena, e o teu produto? O principal impacto? O meu produto é relevar o leite humano, materno, ou leite no reino animal, as propriedades do leite. Eles têm exossomas, que são drones, são saquinhos, vamos usar a palavra hoje drone, ele chega em qualquer tecido e
e ele rompe e coloca todo o material imunológico, genético, inclusive, para o desenvolvimento da criança. Então, esse impacto de leite artificial para o leite materno, as civilizações elas têm que corrigirem esse erro do desmame precoce, porque é cultural. Ele tem a ver com o teu trabalho, em que eles não têm essa abordagem científica de todos os ingredientes que o leite materno possui. Então, esse RNA, as células-tronco, a parte imunológica para o resto da vida. Então, esses 6 meses, isso é o mais importante. Que, por exemplo, os indígenas, que eles tenham o conhecimento e o respeito para esse período da amamentação. Ou a gente poderia dizer, o teu impacto realmente contribui para um desenvolvimento mais saudável da criança, né? E para evitar esse desmame precoce, né? Quando nós temos doenças cada vez mais sendo disseminadas, quando tu tem dentro da tua própria geladeira, tu tem fungo, tu tem isso, tu tem aquilo, ensaca, bota no container, vem a chuva, espalha, até viu. Então, nós temos uma perspectiva de doenças num grau muito elevado. Então, o mínimo que a civilização tem que fazer é estimular cada vez mais esse leite materno, esse período. Isso. Adalgisa, e se a gente fosse dar um recado hoje para quem nos assiste, os alunos do nosso programa, e falando de produtos, o que você diria para eles hoje, em 1 minuto? Para os alunos, ou para os alunos em potencial, né? O mestrado em saúde materna e infantil para mim foi um marco, porque ali eu pude me desenvolver como pessoa, pude ter olhares diversos sobre a minha prática, a minha lente aumentou e a minha capacidade de pensar de uma maneira diferente e melhor foram atributos que eu adquiri e o meu produto impactou no meu ensino, tanto eu sou professor, tanto aqui na instituição quanto lá na Universidade Federal, eu sou da residência de anestesia, então o desenvolvimento pessoal e mais ainda com um mestrado profissional que te exige um produto que vai fazer diferença na população, faz com que o teu mestrado ganhe vida. Ele não fica dentro de um livro, dentro de uma biblioteca, ele ganha vida porque ele vai de fato acontecer na comunidade. E se a gente, como profissional, tem um legado a deixar, é melhorar a vida da nossa comunidade. Então, eu diria isso. O mestrado fez com que eu, como pessoa, imagino, fazendo uma autocrítica, melhorasse a vida da minha comunidade, onde eu milito como médico. Que interessante isso. Tomara que todos alcancem, né, esse propósito. E você, Etiele, assim, você que trabalhou com mulheres indígenas, o que você diria para quem quer hoje trabalhar com mulheres indígenas? Vou deixar uma frase, então. Cuidar é também respeitar culturas e a diversidade. Em poucas palavras, né? E o respeito é que todo mundo quer, né? Minimamente o que a gente precisa para viver bem em comunidade. Helena, e você? Em termos assim, eu sempre eu como cirurgiã, você sempre sai fazendo o que o teu serviço faz, né? Então eu sempre fui, como a gente chama, de carregar piano, eu sempre fui muito prática e eu tinha e tenho, né, sempre uma vontade de estar num serviço de pesquisa, então isso me possibilitou a ter esse acesso. Por exemplo, tem um tema, alguma coisa, então eu sei como pesquisar e ter uma prática melhor em relação aos temas da minha especialidade e, de repente, assim, uma frustração, né? Estar num serviço de ensino, não estar, né, por enquanto. Não estar, Mas em Cachoeira, né? Tu sabe que o hospital lá está maravilhoso, está crescendo e a perspectiva é que tenha medicina. Tanto da Unisc quanto da UBRA, eles estão trabalhando nisso.
Mas eu penso assim, ó, que a mudança está em nós, né? Às vezes a gente espera muita mudança, mas eu penso que um programa profissional, ele tem essa grande oportunidade de contribuir efetivamente para as mudanças. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês e, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Já. E o restante fica para uma próxima oportunidade, mas agradecer muito estarem aqui conosco e a gente poder levar esse saber para a comunidade. Então, muito obrigada. Agradeço a oportunidade Obrigado. do convite.